mestre espiritual de Prabhupada e depois a invocação do Sri Upanishad. Agyana Dimirandasya Janangana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Para a invocação do Sri Upanishad. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. O Bruno perguntou e a Glícia também tinha me perguntado sobre a questão do sânscrito. Eu estive até pensando, a gente tá vendo mais isso, não? Assim, tá praticando juntos, que é o correto, na verdade, né? Quem tá puxando eu não considero como uma aula, né? Mas eu encontro aqui, aí vocês repetem, às vezes é bom para ajudar. Então, bora recapitular rapidinho, assim. Vocês se lembram do primeiro verso? Quem pode comentar sobre rapidamente, assim, o primeiro verso, as palavras? Querem comentar? Então, o todo, a gente fala no primeiro verso, que é o verso de invocação, sobre o todo completo, do qual ele é completo e perfeito, e dele todas as partes emanam, todos completos como nós, que somos todos completos, e que ele continua sendo completo em si mesmo. No mantra 1, a gente fixa muito Ishavasyam Midam Sarvam, né? Vocês se lembram do termo de Ishavasya? Teve revisão na aula hoje. Ah, é? Eu não participei da aula quinta-feira. Depois que eu fiquei pensando que eu perdi a aula de quinta-feira, mas está resolvendo um problema. Quer falar então, Ishavasya? Ô, Glícia, é porque tem uma aula que é justamente sobre o Shri Upanishad, que acaba 8 horas. Aí hoje teve a revisão, aí não vale, né? Não vale. Mas vale, vai lá. É que tudo é de Krishna, né? Tudo é de Krishna, e Krishna é o controlador e ele é o proprietário de tudo. Exatamente. E então, por possuir todas as coisas, né, a gente precisa aprender a se relacionar com esse possuidor de todas as coisas, né? E dependendo da forma com que a gente se relaciona, se a gente entende que ele é o controlador, possuidor de tudo, e aí que tudo que a gente faz, a gente vai estar relacionando com ele, oferecendo para ele, ou agradecendo a ele, né? Cultivando esse sentido de gratidão, automaticamente a gente vai estar compreendendo a nossa cota, o nosso karma, a cota do outro, o karma do outro, e tudo vai ficando em paz. E se a gente segue as regras e regulações, toda a humanidade avança, né? E a gente só deixa de avançar realmente quando
quebra esse princípio. E aí a gente foi para o mantra 2, né? E a gente pode entender o akarma. Lembra que a gente leu sobre o mantra 2, onde ele explica o akarma. Eu trouxe ele aqui porque eu queria reler ele. Se alguém continua trabalhando dessa maneira, ele pode aspirar a viver por centenas de anos, né? Exatamente porque não se envolve com karma. Pois essa classe de trabalho não atará as leis do karma. O ser humano não tem nenhuma alternativa a esse processo. Ele quer dizer aqui o quê, né? Que a gente, por mais que a gente se misture nesse mundo, a única forma realmente de se livrar é através desse processo. Então, não existe outra alternativa. Ninguém trouxe nenhuma outra alternativa, só Krishna mesmo, né? Que trouxe a alternativa, que é justamente viver em akarma. Então, no mantra 2, que foi do encontro passado, a gente viu a questão de karma, vikarma e akarma. Que a karma é quando a gente realiza em consciência de Krishna, e essa é a verdadeira renúncia. Então, tudo que a gente faz relacionando com Krishna, todas as ações, a gente acaba transformando em karma yoga, né? A gente conecta as nossas ações a Krishna. Automaticamente a gente passa a viver em Bhakti Yoga. Karma é quando a gente segue as regras e regulações. Seguindo as regras e regulações, que seria justamente alcançar o modo da bondade, né? Vivendo de forma limpa, organizada e equilibrada, de forma equânime e tudo mais, a gente vai avançando e prosperando em todos os níveis, né? E isso é karma. Karma, na verdade, seria algo evolutivo, né? E não algo involutivo, como no Ocidente muitas vezes a gente entende como karma a dívida, né? E, na verdade, o karma, na verdade, é a ação que produz um resultado bom. Então, aí é que tá. Karma, o termo karma é resultado bom porque você está dentro de processo de regras e regulações védicas. E vikarma é quando o resultado com certeza vai ser ruim, porque você está praticando só coisas ruins, ilícitas, fora das regras e regulações. E a karma? Mas aí a gente chama, a karma é quando não tem karma, com consciência de Esse Krishna. que é regra e regulação. Não, existem as regras e regulações de karma kanda, que é só para ter status e ir avançando materialmente até chegar a Krishna. Sim. Mas ainda é karma, dentro das regras e regulações. Vocês se lembram disso também? Eu tenho dúvidas em relação a karma, vikarma e karma. karma e vikarma. A karma é não karma. Lá é a negação. Então, você não faz karmas, não está criando, não está se atando ao ciclo de nascimentos e mortes, porque você está realizando as coisas em consciência de Krishna. Esse é a karma. Karma é quando você está dentro de regras e regulações, progredindo no modo da bondade, seguindo regras e regulações védicas, que é do sistema de Karma Kanda. Então, você vai progredindo, você está agindo com piedade, você está dando caridade, você está ajudando o próximo, você está dentro das regras e regulações. E vikarma é quando a gente age em completa ignorância, desrespeitando todas as regras e regulações, que é o que a maioria, né, dos seres humanos estão fazendo. Assim, agindo de forma, muitas vezes, até meio animalesca, né? Pensando que somos animais, que também acasalamos, que também procriamos, que também nos alimentamos, que também defendemos a nossa própria vida, assim como o animal faz. Então, o que nos separa? A espiritualidade. A gente viu isso lá no Mantra 2, né? Então, o que difere o ser humano do animal é justamente essa busca pela espiritualidade. É a consciência, a inteligência, né, além dos sentidos. Enquanto o animal está preso no ciclo de modos da natureza material. Então, ele não está adquirindo, não está em vikarma, né? Porque ele está simplesmente seguindo a regra do corpo dele. Diferente de uma pessoa que tem consciência, né?
Então, viver tudo isso em gratidão também, né? Entender esse processo do mantra 2, nos libera e faz com que a gente possa viver centenas de anos sem nos misturar. E é muito importante, onde eu queria chegar, né? Que todo esse processo de vikarma, karma e karma, se a gente observar, né, os modos da natureza material, tamaguna, né, que seria o modo da ignorância, Rajaguna, que é o modo da paixão, e depois Sattvaguna, se você chega em Sattvaguna, você automaticamente, vivendo no modo da bondade, você vai estar progredindo, né? Eu pratico yoga, eu ajudo lá na escolinha do centro espírita, eu ajudo, enfim, de outras maneiras. Então, assim, essas atividades piedosas são atividades no modo da bondade, mas elas ainda são materiais. Então, o que seria a karma? Transcender tudo isso e viver na transcendência realmente. Né? Claro que dentro do modo da bondade, porque sem modo da bondade a gente também não chega até a transcendência, né? Se a gente está no modo da escuridão, a gente não consegue alcançar a transcendência, que é o que a gente vai ver no verso de hoje. A gente viu também Niskarmya Siddham, que é a perfeição da não reação, né? Que seria justamente a karma. Niskarmya seria essa não reação dos karmas, né? Por isso a karma, que é a mesma coisa. A gente viu karma bandhana, que é o cativeiro kármico, né? De entender realmente que todas as nossas ações, todos os nossos apegos nos atam a esse cativeiro, né? E a gente tem condições de viver fora desse cativeiro através da nossa própria consciência. Então, a gente está dentro dos modos da natureza material, nós temos os sentidos funcionando, a gente tem ali as necessidades do corpo, mas se a gente direciona as nossas ações e a nossa mente, a nossa inteligência a Krishna, automaticamente a gente está saindo desse cativeiro, né, de nascimentos e mortes. E por isso a importância também de cumprir o dever prescrito. A gente comentou sobre isso, assim, que muitas vezes é melhor você cumprir mal o seu dever prescrito do que cumprir o dever prescrito, querer fazer o dever prescrito de outra pessoa, perfeição, porque isso não está bem encaixado naquilo que a gente veio fazer nesse mundo. E com certeza a gente não vai estar bem, não vai estar satisfeito, não vai estar feliz, vai ter muita dificuldade também de encontrar Krishna, se a gente não estiver justamente realizando nosso Swadharma. E aí a gente viu também Dharma e Swadharma, né? Swadharma é o Dharma pessoal de cada um, e Dharma, diferente do que o Ocidente chama, né, de Dharma seria a reação positiva, né, e Karma a reação negativa. Na verdade, a gente entende que tem o Karma positivo e o negativo, e Dharma é aquilo que te conecta ao modo da bondade e à transcendência, que são as regras e regulações. Você seguir essas regras e regulações e seguir o seu dever prescrito é seguir o seu Dharma. Né? Então, e é o que faz a gente crescer nessa roda de samsara, evoluir, né? Não evoluir em corpos animais. Essa parte do Swadharma é como mesmo? Sua Dharma seria... não, Dharma seria o que te conecta a Krishna, né? Que são as regras e regulações. Por isso é chamado Dharma como princípio da religião. Né? Então, o Dharma são regras e regulações que criam essa conexão em yoga. Né? E o Swadharma é justamente o dever prescrito pessoal de uma pessoa, né? Pessoal, claro, de uma pessoa, mas é o dever prescrito pessoal. Então, o Swadharma da Glícia, por exemplo, é lidar com as crianças, né? Dentro de um ensinamento espiritual. O Swadharma dela é ensinar vegetarianismo através da profissão dela de nutricionista. Então, esse é o Swadharma dela. E o meu? O dever pessoal dela. O seu é mais difícil. O seu ainda é uma incógnita, né? Tá ali como funcionária pública, é mais difícil de encontrar, né? Quando está no meio desse sistema de
funcionários públicos, assim, né? Eu vou tentar lembrar, porque tem aquele do livro do Método 3T, ele fala muito disso. Aí ele divide no livro dele bem legal, assim. Aí tem uma parte que ele falou, eu gostei do exemplo que ele deu, que quando a gente sai com esse Swadharma de um guerreiro, né? Ele disse que esse que era o mais difícil de encaixar, mas que não era impossível, assim. E eu acho que ele fala do servidor público um pouquinho, assim, sabe? Legal. Aí, se tu pegares o livro e tentar, ele é muito organizado, né? Ele é bem professor, assim, metódico, assim. Mesmo. Aí eu acho que tu lendo, assim, Legal. eu acho que tu vai conseguir identificar, assim, alguma coisa. Foi uma dica, Obrigada. Marilene, Método Gostei. 3T de Giridhari. Você tem esse livro? Tenho não. Ele é bem interessante, assim. Uhum. Ele explica, inclusive, o Dharma e o Swadharma separando questões sociais também. Mas aí já é muito complexo, não é o caso, e também pode gerar especulações, né? Mas mais fácil só separar em Dharma e Swadharma para que a gente possa compreender. Um é tipo genérico, assim, para todos, né? E o outro é o Isso. específico de cada um. Seria mais ou menos isso. Né? A gente Legal. tem o nosso dever prescrito, o dever prescrito de uma mãe, educar um filho, suprir as necessidades daquela criança, né? E ela não pode fugir disso. Se ela deixa de cumprir com esse Swadharma dela por capricho, ela está cometendo um erro assim gravíssimo com a própria evolução dela, né? Seria um exemplo bem cotidiano, bem claro para todos nós, né? Então, existe o Swadharma, por isso que Giridhari separa em Swadharma a profissão, o lado social, o lado de família. Ele separa, eu não me lembro agora como é que ele separa, mas é bem interessante. Então, Dharma seria aquilo que está relacionado diretamente com a alma. Exatamente, com a alma. Ou seja, é espiritual. Eu comentei, até usei esse termo, Sanatana Dharma. Né? O Sim, Dharma é eterno. Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é Dharma eterno. é o Dharma eterno de servir. Alma. Então, Sanatana seria o servir, né? E Dharma é o serviço inerente da alma, né? Então, seria o serviço inerente da alma é Sanatana Dharma, que é servir a Suprema Personalidade de Deus. Mas eu até comentei, né? Os miquinhos aqui, por exemplo, quando nasce um bebeji, um miquinho, todos os micos querem carregar ele, eles têm esse cuidado de querer servir. Né? Você vê na natureza, as árvores servem com a sombra, servem com alimento, servem com oxigênio. Então, existe uma relação direta de servir em todas as entidades vivas, até os átomos, né, que se relacionam para formar, sei lá, o sistema digestivo de uma pessoa. Né? Todos aqueles átomos ali, todas aquelas moléculas que estão, elas estão ali com aquela função específica. Isso também é um serviço. Né? Então, servir é da alma. Né? A alma é ativa, o corpo é morto, o corpo é inerte, ele tem necessidades, né, para manter a máquina biológica funcionando, mas ativa é a alma. Apesar de que a alma no corpo ela está só como uma observadora, que é a ação na inação. Né, que é onde a gente fala sobre isso, que são os cavalos, né, aquela capa da Bhagavad Gita que eu comentei outro dia, Marilene, né, que é a ação na inação, é o observador que é a alma vendo os seus sentidos e interpretando o que os seus sentidos querem, o que os sentidos querem e o que é certo e o que é errado desses sentidos. O meu sentido quer comer carne, né, que é um exemplo básico aí. Mas a minha consciência sabe que é errado, né, porque sabe que é um irmão, né, sabe que é um animal indefeso, que está sofrendo por minha culpa. Então, é a relação que a gente faz entre os sentidos que querem aquilo ali, a mente que muitas vezes tenta te convencer, não, não tem problema, e a sua consciência que está dizendo, não, não é assim. Né? Então, em última instância, a alma é quem manda, mas a alma muitas vezes está iludida, né, com os sentidos e com a mente. Né? Mas ela é independente dos sentidos e da mente. Ela está além disso, ela está observando
tudo isso, né? E como observadora, ela também manda na rédea, né, desses sentidos. Bom, Agora, é interessante, sim, porque mesmo que tenha essa divisão de acordo com a profissão, igual vocês falaram, o Dharma é da alma, então, mesmo que sejam duas pessoas com a mesma profissão, trabalhando no mesmo lugar, cada um vai ter uma Claro, com certeza, não questão existe duas diferente, né? pessoas iguais, né? Porque Nem a alma é anjos, individual, o Dharma também são vai ser iguais. único. isso. Exatamente. Porque não é só... são muitos fatores, né? Você não é só a sua profissão, você está intimamente ligado à tua família, a teus amigos, à tua religião, a teus afazeres, aos teus hobbies, às tuas atividades de modo geral. Então, faz yoga, você tem a convivência ali com o pessoal da yoga. Faz a corrida, tem a turma da corrida. Eu vou fazer... vou lá na escolinha dar aula para as crianças, tem as crianças da escolinha. Então, na verdade, são várias vertentes da qual a gente participa, não é só o trabalho. Então, o seu Swadharma é completamente diferente do Swadharma do seu colega de trabalho, porque as suas atividades são diferentes das atividades dele, seus interesses são diferentes, sua família é diferente, tudo é diferente, né? Você é uma pessoa específica, somos personalidades únicas. Não existe duas pessoas iguais, né? Pode ser parecido, mas igual não é não. Mas vamos lá, seguir para o verso de hoje. Fiz errado, não, fiz errado. Eu estou compartilhando com vocês? Não. Eu achei que eu tinha compartilhado aquela hora. Eu não botei para compartilhar, me desculpe. Eu cantei o mantra achando que eu estava compartilhando com vocês e não estava compartilhando minha tela. Botei minha tela só para... Agora... Tá? Oi? Sim. Que ótimo. Vamos para o mantra 3. Então, eu tentei fazer essa revisãozinha para vocês entenderem, né? Então, do momento que a gente entende que Krishna é o todo completo, que emana as partes completas e que ele é Ishavasana, ele é o proprietário último, e que no momento que a gente entende isso, a gente vive em akarma, então agora ele vai contar o outro lado da história. Então, vocês querem repetir para ir aprendendo a pronúncia? Ou eu posso ler sozinha? Meninas, cadê vocês? Sei que manda. Vai cair na prova? Não vai cair na prova, não, mas eu vou ler sozinha hoje, porque já está tarde, porque a gente conversou muito tempo. E eu não estou fazendo sistema de repetir justamente para ganhar tempo, e hoje não vai ser o dia. Então, Asurya Maná Teloka Andena Tama Savritaha Tanste Pretyabi. Leia, então. Asurya namaste loka andena tamasavrita tante pratyabhigachanti yeke chatmahano jana. Asurya, destinado aos Asuras. Nós vamos falar o que são os Asuras. Nama, famoso pelo nome. Te, aqueles. Lokaha, planetas. Andena, pela ignorância. Tamasa, pela escuridão. Avritaha, cobertos. Tam, aqueles planetas. Te, eles. Pretya, após a morte. Abhigachanti, entram em. Ye, qualquer um. Que, todos. Cha, e. Atma, Hanaha, os matadores da alma. Janaha, pessoas. Matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como o mundo dos infiéis,
cheios de ignorância e escuridão. Aqui na tradução palavra por palavra, eu vou ler só a tradução sem o sânscrito. Ele traz uma pequena diferença, que é justamente esse destinado aos asuras. Então, o matador da alma que ele coloca aqui é aquilo que é destinado aos asuras. Destinado aos asuras, famoso pelo nome, aqueles planetas pela ignorância, pela escuridão, cobertos. Aqueles planetas, eles após a morte entram em qualquer um, todos, e os matadores da alma, pessoas. Então, o matador da alma, não importa quem seja, tem que entrar nos planetas conhecidos como mundos infiéis, cheios de ignorância e escuridão. Esses são os asuras. Quem são os asuras? Os suras são semideuses e as pessoas divinas, né? E os asuras são as pessoas com tendências demoníacas. Então, são considerados os demônios, né? Mas não são os demônios que a gente conhece no Ocidente aqui, que tem chifrinho, rabinho, essa coisa toda, não. É um comportamento, é uma manifestação, né, daquilo que ele está condensando na sua vida. A vida humana distingue-se da animal por causa da sua profunda responsabilidade. Aqueles que conhecem essa responsabilidade e trabalham nesse espírito chamam-se suras, pessoas divinas. E aqueles que negligenciam ou não conhecem tal responsabilidade chamam-se asuras, demônios. Em todo o universo existem apenas essas duas classes de seres humanos. O Rig Veda declara que os suras almejam sempre os pés de lótus do Supremo Senhor Vishnu, e suas ações são compatíveis com isso. O caminho desses seres é tão iluminado quanto o caminho do sol. Então, a gente vê aqui claramente, né, que os suras, que são as pessoas divinas, o que elas almejam, né? Elas almejam os pés de lótus de Krishna, os pés de lótus do Senhor Vishnu, de Deus, né? E por conta disso, elas vão se comportar, elas vão agir de acordo com essa responsabilidade. Então, você vai adorar a Deus e vai beber, encher a cara até cair? Não, né? Porque não é compatível uma coisa com a outra. A gente precisa ser uma dama, um cavalheiro, para poder realmente ser digno, né, de adorar a Deus. Os seres humanos inteligentes devem sempre lembrar-se de que a alma obtém uma forma humana após uma evolução de muitos milhões de anos nos ciclos de transmigração. O mundo material é às vezes comparado ao oceano e o corpo humano a um sólido barco projetado especialmente para cruzá-lo. As escrituras védicas e os acharyas, os preceptores santos, são comparados a hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas a brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. Isso é muito importante a gente entender, que esse navegar suavemente rumo ao destino desejado é porque a gente tem condições de inteligência para compreender, né, o mundo material, para compreender Krishna, para compreender o mundo espiritual e assim seguir nesse objetivo, né, nesse cruzar do oceano, nesse oceano, né, que a gente está vivendo, que é essa vida material. Então, essas condições propícias é através das regras e regulações que a gente consegue alcançar esse equilíbrio, né? Porque sem as regras e regulações a gente não consegue alcançar esse nível de equilíbrio. É difícil. Mas sem o modo da bondade a gente vai estar cheio de ira, cheio de inveja, cheio de coisas no modo da ignorância, né? Só comentar que o compartilhamento ele tá parado, ele não flui assim para o texto. Flui. Você quer Eu compartilhar? posso compartilhar, Então vamos lá, deixa eu sair daqui. Para mim está correndo normal aqui, não sei o que aconteceu.
Apareceu? Apareceu, mas está bem pequenininho com aquele quadro negro na frente. Tem como aumentar a tela? Melhorou? Ai, para eu que sou meio ceguinha, não muito. Mas aí eu vou pôr o meu, então. Aqui você vai mudando. E agora? Aumentou. Aumentou um pouco. Tá. Onde estava? É porque eu tô aqui no, eu tô no 2. Peraí, só um É minuto. no 3, isso. Consigo tirar isso da tela. Achou? Sim. Tá em qual frase? Foi as escrituras védicas, né? E os As acharyas. escrituras védicas e os acharyas. Os preceptores santos são comparados a aves no barqueiro. E as condições propícias proporcionadas pelo corpo humano são comparadas a brisas favoráveis que ajudam o barco a navegar suavemente rumo ao destino desejado. E com Ok. todas as condições favoráveis, o ser humano não utiliza plenamente sua vida para alcançar a autorrealização, ele deve ser considerado Atmaha, um matador da alma. O Sri Upanishad adverte em termos claros que o matador da alma está destinado a entrar na mais escura região da ignorância para sofrer perpetuamente. Existem porcos, cães, camelos, asnos, todos os outros animais cujas necessidades econômicas lhes são tão importantes como as nossas o são para nós. Porém, seus problemas econômicos só são resolvidos sob condições abjetas e desagradáveis. As leis da natureza dão ao ser humano todas as condições favoráveis a uma vida confortável, e a forma de vida humana é mais importante e valiosa que a forma de vida animal, porque o homem recebe uma vida melhor que a vida do porco e de outros animais, porque o funcionário de alto posto do governo recebe melhores condições do que aquelas recebidas por um funcionário comum. A resposta é que o funcionário que está em um posto elevado tem que desempenhar funções de natureza superior, de responsabilidade superior também, né? Que essa função superior também requer responsabilidade superior, que é o que a gente viu lá no início do comentário. Do mesmo modo, os deveres que os seres humanos têm que executar são superiores àqueles dos animais, que apenas vivem ocupados em alimentar seus estômagos famintos. Todavia, a moderna civilização matadora da alma tem apenas aumentado os problemas do estômago faminto. Quando nos aproximamos de um animal educado, que nos apresenta sob a forma de um homem moderno e civilizado, e lhe pedimos que se interesse pela autorrealização, ele diz que apenas deseja trabalhar para satisfazer seu estômago e que um homem faminto não precisa de autorrealização. Entretanto, as leis da natureza são tão cruéis que, apesar de sua recusa à autorrealização e seu desejo ardente de trabalhar duro, só para encher o seu estômago, ele vive ameaçado pelo desemprego. Prabhupada é bem duro quando ele fala nesse trecho aqui, né? Porque ele tá deixando bem claro assim, que nossa, as pessoas vivem como animais em busca de uma certa posição de alimento, e isso muitas vezes não tira deles essa insegurança, né? Seja do desemprego, seja da morte, seja de qualquer coisa. Então, isso não está suprindo realmente as necessidades verdadeiras daquela alma. Recebemos essa forma de vida humana não para apenas trabalhar arduamente como asnos, porcos e cães, mas para alcançar a máxima perfeição da vida. Se não nos importamos com a autorrealização, as leis da natureza nos forçam a trabalhar de maneira muito pesada, mesmo que não queiramos.
Nessa era, os seres humanos são forçados a trabalhar arduamente como asnos e bois que puxam carroças. Esse verso do Sri Upanishad revela algumas regiões às quais os asuras são enviados para trabalhar, deixando de cumprir seus deveres como seres humanos. Os homens são obrigados a transmigrar aos planetas dos asuras e nascer em espécies de vida degradadas, nas quais têm que trabalhar arduamente em ignorância e escuridão. A gente vê muito isso no nosso mundo também, né? Na Bhagavad Gita 6:41 a 43, aí você coloca, clica em cima, por gentileza. E aí ele já abre aqui o Bhagavad Gita. Após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, o yogi mal-logrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata e rica, que é aquilo que a gente tinha comentado mais cedo, né, quando a gente estava conversando. Ai, eu perdi. Qual que é o verso? 16, 1? 16, 17. 16, 17. E o 17 está onde, então? E o 17... Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Vamos voltar lá. Ai, eu achei para mim agora. Afirma-se, é porque eu estou com a outra tela aqui que fica maior, viu, gente? 16, 17 e 18. Na Bhagavad Gita 41 a 43, foi esse que a gente abriu? Não. Não, foi 41 e 43 e o outro é 17 e 18. Capítulo 6, 41. Após muitos nascimentos, esse aqui eu já li, então, após muitos nascimentos, nasce como uma pessoa virtuosa numa família aristocrata e rica. 42. Ou se fracassa após longa prática de yoga, ele nasce numa família de transcendentalista e com certeza tem muita sabedoria, e é claro que semelhante nascimento é raro neste mundo. 43. Obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir mais ainda para alcançar o êxito completo, ó filho de Kunti. Então, esses versos a gente até viu eles na passado. É justamente quando a gente está num processo de autorrealização, está em busca de Deus, a gente sempre volta do ponto onde nós paramos. Então, por mais que a gente morra, a gente continua com uma consciência muito próxima da consciência que a gente deixou o corpo anterior. Afirma-se que o homem que ingressa no caminho da autorrealização, mas não completa o processo, embora tenha sinceramente tentado entender qual o seu relacionamento com Deus, recebe a oportunidade de nascer em uma família de Shuti ou Shmati. A palavra Shuti indica um Brahmana espiritualmente avançado e Shrimati indica um Vaishya, um membro da comunidade mercantil. Você está perdida? Eu estou no verso 3 já de novo. Desculpa, eu esqueci de avisar, né? Fechou? Sim. Isso.
Ou um Shrimati indica um Vaishya, um membro da comunidade mercantil. Logo, a pessoa que não consegue alcançar a autorrealização recebe em sua vida seguinte uma melhor oportunidade, devido aos seus esforços sinceros nessa vida. Se até mesmo um candidato fracassado recebe a oportunidade de nascer numa família nobre e respeitável, nem se pode imaginar a condição lograda por alguém que seja bem-sucedido. Pelo simples fato de tentar compreender Deus, a pessoa tem como garantia o nascimento numa família rica ou aristocrática. Mas aqueles que nem mesmo fazem uma tentativa e preferem ficar cobertos pela ilusão, que são muito materialistas e são apegados ao gozo material, terão que entrar nas mais escuras regiões do inferno, como confirma toda a literatura védica. Esses asuras materialistas às vezes fazem uma exibição de religiosidade, mas seu objetivo último é a prosperidade material. Na Bhagavad Gita 16, 17 a 18, 16, 17, 18, coloca lá, por favor. Acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio, eles às vezes orgulhosamente executam sacrifícios apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Confundidos pelo falso ego, 18. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus, que está em seus próprios corpos ou nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Então, isso aqui é muito característico de um asura, né, que está tão movido pela luxúria, pelo orgulho, pelo falso ego, que ele não consegue ver Krishna dentro dele, ver Deus dentro dele, muito menos ver Deus nos outros, e aí eles blasfemam, né? Blasfemam contra Deus, né? Contra a verdadeira religião, que é Deus mesmo, né? Voltando lá, Bhagavad Gita 16, 17, 18, reprova esses homens chamados Atma Sambhavita, pois somente são considerados grandes valendo-se de fraudes e são eleitos pelos votos dos ignorantes e através da sua própria riqueza material. É certo que esses asuras entrarão nas mais escuras regiões do universo, pois estão desprovidos de autorrealização e do conhecimento de Ishavasya, conhecimento de que Deus é o proprietário universal. A conclusão é que, como os seres humanos, não fomos criados apenas para resolver os problemas econômicos oscilantes, mas para resolver todos os problemas da vida material na qual fomos colocados pelas leis da natureza. Então, a gente percebe aqui, pode parar um pouco o compartilhamento, por favor? Então, a gente percebe aqui, né, que Prabhupada ele foi muito duro, inclusive, né, na explicação desse verso, para mostrar mesmo a situação que a gente vive nesse mundo, né, que é lamentável. E para mostrar que, poxa, existe uma solução, né, e a solução é justamente deixar de ser uma asura, né, deixar de ver que a gente percebe muito, né, nos filmes, nas séries, né, fala-se de qualquer coisa, no próprio consumismo, né? Fala-se de qualquer coisa, menos de Deus. Né? A gente tem tudo. Nossa, são cores variadas, são modelos variados, a gente encontra tudo de tudo. Mas Deus, na vida do ser humano, ele está cada vez mais escasso. Né? E esse é o grande problema desse infortúnio todo que a humanidade vive. Né? Exatamente porque está matando sua própria alma. Então, é um verso assim que
principalmente comentário de Prabhupada, né, quando fala dos políticos e tudo mais, a gente vê quanto isso é real e quanto isso é atual. E por mais que Prabhupada tenha escrito isso há 50 anos atrás, 40 e poucos anos, 50, mais de 50, né? 40 anos. Há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, né, o quanto isso é atual e quanto mesmo o Shastra sendo milenar, né, o quanto isso é atual. Eu queria trazer um trecho sobre... Seria a Bhagavad Gita. Esse aqui eu posso colocar, está mais fácil. Então, já estão vendo? Não estou compartilhando, né? Esqueci. Tá aí agora? Não. Sim. Foi? Que ótimo. Tá aparecendo? Sim. Mas está cortando um pedaço aqui para mim. Então, nos versos, olha só o nome desse capítulo 16, as naturezas divina e demoníaca. Então, Krishna vai descrever, esse é um capítulo que a gente vai ler um bom tanto, na verdade, a gente vai ler ele todinho agora. Acho ele muito importante. Então, nesses versos de 1 a 3, Krishna vai descrever as pessoas de personalidade divina, né? A suprema personalidade de Deus disse: destemor, purificação da própria existência, que é o que a gente tanto tem falado, purificação da própria existência, motivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estar livre da ira, renúncia, tranquilidade, não gostar de achar defeitos, compaixão para com todas as entidades vivas, estar livre da cobiça, gentileza, modéstia, firme determinação, vigor, clemência, fortaleza, limpeza, estar livre da inveja e da paixão pela honra. Essas qualidades transcendentais, ó filho de Bharata, existem nos homens piedosos dotados de natureza divina. Então, se a gente observar bem esse verso e se aprofundar em cada uma dessas qualidades que Krishna cita aqui, e a gente trazer para a nossa própria vida e ver cada uma delas, até que ponto eu estou sendo caridoso, até que ponto eu estou sendo autocontrolado, até que ponto os meus sacrifícios estão sendo, entendendo que sacrifício é a sacralidade do ofício, né? É transformar o ofício em algo sagrado, né? Oferecer o nosso trabalho a Deus. Tranquilidade, veracidade. Se a gente pega cada um livre de cobiça, se a gente pega cada um desses pontos e traz para a nossa vida e faz uma avaliação, né? Bota o dedinho na consciência e pensa, bom, como eu estou, né, em caridade? Como eu estou em estar livre de cobiça? Como eu estou em estar livre de inveja? Como eu estou em modéstia, em determinação? A gente tem condições de ver o quanto a gente precisa melhorar e onde a gente precisa melhorar. Agora, olha só o que Krishna fala a respeito da qualidade demoníaca: orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez e ignorância. Essas qualidades pertencem àqueles cuja natureza é demoníaca, ó filho de Prita. As qualidades transcendentais conduzem à liberação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Não se preocupe, ó filho de Pando, pois você nasceu com qualidades divinas. Ó filho de Prita, neste mundo há duas espécies de criaturas, uma chamada divina e a outra demoníaca. Já me detive a explicar-lhe as qualidades divinas, agora ouça enquanto falo sobre as características demoníacas.
aqueles que são demoníacos não sabem o que deve fazer e o que não se deve fazer. Neles não se encontram limpeza, comportamento adequado, nem verdade. Eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Seguindo essas conclusões, os demônios, sem saber o que fazer, sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais, hediondas, que só servem para destruir o mundo. Refugiando-se na luxúria insaciável e absortos na presunção própria do orgulho e do falso prestígio, os demoníacos, assim iludidos, estão sempre comprometidos com o trabalho sujo, atraídos pelo impermanente. Eles acreditam que satisfazer os sentidos e a necessidade primordial da civilização humana, isso, até o fim da vida, sua ansiedade é imensurável, presos a uma rede de centenas de milhares de desejos e absortos na luxúria e na ira. Eles recorrem a meios ilegais para obter o dinheiro que investirão no gozo dos sentidos. Aquele demoníaco pensa: tanta riqueza eu tenho hoje e vou ganhar mais conforme meus planos. Tenho tanto agora e isso aumentará mais e mais no futuro. Matei esse meu inimigo e meus outros inimigos também serão mortos. Eu sou o Senhor de tudo. Eu sou o desfrutador, sou perfeito, poderoso e feliz. Sou o homem mais rico, rodeado por parentes aristocráticos. Não há ninguém tão poderoso e feliz como eu. Executarei sacrifícios, farei alguma caridade, e com isso ficarei contente. Dessa maneira, eles são iludidos pela ignorância. Assim, perplexos diante de tantas ansiedades e presos numa rede de ilusões, eles se apegam demasiadamente ao gozo dos sentidos e caem no inferno, acomodados e sempre cínicos, deixando-se iludir pela riqueza e pelo falso prestígio. Eles às vezes orgulhosamente executam um sacrifício apenas de nome, sem seguirem nenhuma regra ou regulação. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios passam a invejar a suprema personalidade de Deus que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies de vida demoníaca. A gente acabou de ler isso lá no Sri Upanishad, e agora está lendo na Bhagavad Gita, assim, as mesmas coisas, né? Submetendo-se a repetidos nascimentos entre as espécies de vida demoníaca, ó filho de Kunti, tais pessoas jamais conseguem aproximar-se de mim. Aos poucos, elas afundam-se na mais abominável condição da existência. Há 3 portões que conduzem a este inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. Todo homem deve afastar-se desses desvios, pois eles conduzem à degradação da alma. O homem que escapou a esses 3 portões do inferno, ó filho de Kunti, executa os atos que conduzem à autorrealização e aos poucos atinge o destino supremo. Aqueles que põem de lado os preceitos das Escrituras e agem conforme os próprios caprichos, não alcança a perfeição, a felicidade, nem o destino supremo. É através das normas dadas nas Escrituras que se deve, portanto, entender o que é dever e o que não é dever. Conhecendo essas regras e regulações, todos devem agir de modo a elevarem-se gradualmente. Eu achei importante ler esse capítulo porque ele tem absolutamente tudo a ver com o que a gente acabou de ler. Então, são as palavras de Krishna mesmo, sustentando, né, essa informação, esse conhecimento a respeito disso, né, de que se você age inadequadamente, se você tem uma conduta inadequada,
Se você é invejoso, se você é arrogante, ganancioso, e todas essas más qualidades que a gente acabou de ler, o que vai acontecer? A gente está matando a nossa alma. Portanto, a gente vai estar preso no samsara, no ciclo dos nascimentos mais pesados, nos lugares mais escuros desse universo. Né? Então, assim, uma pessoa que não faz o bem, que não pratica o bem, ele vai cair numa região escura dessa por muito tempo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se eu ainda quero ler ela, só um minutinho, gente. Eu ainda estou compartilhando? Tá. Capítulo 10, verso 10. Aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. 11. Para lhes mostrar misericórdia especial, eu resido em seus corações e residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, vou ler de novo essa parte aqui que eu gasguei, né? Para lhes mostrar misericórdia especial, eu residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Então, Krishna deixa muito claro, né, que da mesma forma que ele dá o destino do ignorante, né, do Asura, ele também está sempre protegendo o Sura, sempre protegendo aquela pessoa que tem um comportamento adequado, né, que é uma pessoa divina, que é um Sura. E lembrando que Sura, né, ele leu aqui o Prabhupada citou aqui no início da explicação, são aquelas pessoas divinas que desejam servir os pés de lótus do Senhor Vishnu, né, Krishna, de Deus. Então, e elas têm essa responsabilidade, por isso elas agem adequadamente. A gente vai ver ainda no Sri Upanishad o quanto é incrível, assim, porque conforme a gente vai entendendo o mundo material, vai compreendendo o nosso papel no mundo material e o nosso papel de como transcender, né, esse mundo material, a gente vai cada vez mais se tornando damas e cavalheiros. Prabhupada sempre comentava isso, né, porque é natural e a gente vai lapidando o nosso gosto vai se tornando cada vez mais superior, e automaticamente a gente vai lapidando nossos modos, nosso dia a dia, nossa associação, nossos amigos, tudo que tem ao redor, a gente vai buscando colocar mais qualidade, mais verdade nisso tudo. E no momento que a gente vai botando Krishna em tudo isso, né, vai colocando Krishna no centro de tudo isso, a gente vai conseguindo alcançar, né, essas qualidades divinas e assim consegue se libertar do samsara, né? Prabhupada dava um exemplo, ele dizia que um asura, Krishna é como um leão, ele representa a morte, né? Enquanto para nós Krishna é a felicidade, ele representa a liberação, né? A verdade mesmo, todo ciclo, nascimentos e mortes. E aí? Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação? Cadê a Marilene que agora? Vem cá, amor. A luz está em cima, parece que meu rosto está escuro. Que é a impressão minha? A luz está estranha. Mas e aí, o que vocês gostariam de comentar? Marilene falou que teve uma revisão hoje da aula. Marilene tá Foi, mas foi assim, no comecinho da aula fez uma retrospectiva de cada verso. Hoje falou na aula sobre
falou muito sobre as universidades. A gente vai chegar nesse ponto, porque vocês já estão lá na frente. É, É esse entendimento de vidya e avidya, né? A gente vai isso. compreender isso. Como é importante a gente compreender o mundo material para poder se libertar dele. E o quanto essa ignorância, né, das universidades, do conhecimento mundano, quanto isso nos afasta de Deus, que é essencial. É engraçado, né? A gente tem que passar por esse processo de aprender uma coisa para poder aprender a outra, né? A seguinte. De que achava que sabia. E assim, você tem que aprender um tantão de coisa para depois você aprender que aquilo tudo está errado e para você ter capacidade de aprender o certo. Isso E mesmo. sabe, o maior paradoxo disso tudo é que Bhakti, esse serviço amoroso, esse amor a Deus, é inerente da nossa alma. Então, Prabhupada até dar um exemplo também, né, de que é como a criança que vai aprender a andar, né? Se ela for saudável, para ela vai ser muito fácil aprender a andar. Em pouco tempo, ela vai desenvolvendo, né? Cai, levanta, agarra nos móveis e vai tateando e levanta e cai. E de repente ela já está andando, né? Porque é natural para aquele corpo andar. Né? E a mesma coisa para a gente amar a Deus, né? Amar Krishna. É natural para nós. Né? É o Sanatana Dharma, né? É o Dharma original de todas as almas, de toda entidade viva. E como é que uma coisa que é como aprender a andar, né? É tão natural para a gente, pode estar tão longe dos nossos olhos, né? É porque Krishna se revela no coração, que foi esse último verso que eu trouxe para vocês, né? Ele, no momento em que você consegue sair dessas qualidades ruins, né? Desses defeitos, né? Dos asuras, conforme você vai limpando, tirando essas cracas, né? Essas impurezas, esses anartas, automaticamente a gente vai se tornando pessoas mais polidas, né? Mais, é como uma pedra bruta mesmo, né? Uma joia, muitas vezes. Uma joia, né? Um diamante. Mas quando você olha, nossa, é uma pedra qualquer. E quando você vai polindo, você vai conseguindo atingir o brilho que ela tem inerente dela, né? Ela é brilhante, mas ela precisa do polimento para se tornar polida, né? Para se tornar brilhante. Então a gente passa por esse mesmo processo de lapidar. Então, uma pessoa deu um exemplo que a consciência de Krishna chegou na vida dela quando ela estava cansada já do mundo material, sabe? Ela já estava cansada de experimentar tanta coisa que não fazia sentido. De tanta mentira, de tanta enganação, de tanta Ilusão. propaganda falsa. Porque Krishna é a coisa mais autêntica que tem, né? Então, ele nos agarra, nos abriga no seu colo, e essa satisfação não tem como descrever-se. E é uma ciência mesmo, vocês estão vendo isso no Sri Upanishad, assim, é muito claro o raciocínio lógico, filosófico e que faz todo sentido, não é uma filosofia que você questiona assim, mas isso não faz sentido. Num princípio, pode até ser contraditório, parecer, né, ser contraditório, não fazer sentido, mas conforme você vai ouvindo, você vai, meu Deus, como eu não tinha realizado isso antes, né? É tão óbvio, estava na minha cara, eu não tinha visto isso. Então, é realmente uma realização que é como se fosse um despertar, né? Vai despertando a nossa consciência, acordando, né? Acordar vem de acordar, né? Você dá cor àquilo, né? Deixa de ser preto e branco, né? Uma vida sorridente, colorida. E aí, mais alguma realização? Completa sempre, né, com que a aula de tarde do Néctar da Devoção, né? Sim. Eu fiz um desenho aqui, que eu preciso de desenhos ainda. Manda pra gente no grupo. E o mestre, ele fala assim,
que a gente está numa sociedade, foi igual a Marilene falou, que a gente aprende as coisas. Então, o exemplo que ele deu na aula foi que a gente é ensinado a se preocupar com o outro, amar o outro. E ele diz que ainda assim, mesmo parecendo certo, a gente está omitindo o nosso Deus, e que Deus é tudo e é o centro de tudo, né? E que se a gente é centelha divina, a gente não está reconhecendo ele. Foi mais ou menos assim que eu compreendi, né? E aí eu vi assim, o desenho, assim, mais ou menos assim, né? A gente está aqui, a gente está focado, assim, no outro, servindo, achando que a gente está tudo certo, assim, né? Sim. E aqui já seria, digamos assim, a verdade que permeia, que é ele que liga as pérolas, né? Que o mestre falou, que seria quando a gente tem essa consciência em Krishna, é quando a gente começa a apreciar o artista supremo. Foi o que ele falou. E aí aqui, como fica diferente, né, o desenho, porque aqui o Krishna está no centro de tudo, né, e ele irradia, né, e aí eu entendo que seja o amor, né, incondicional, assim, e é mais ou menos isso, assim, sabe, eu ainda me acho bem materialista quando eu preciso muito dos desenhos, assim, para conectar, assim, na cabeça, assim, sabe, as ideias. Mas Vocês viram, já Deixa ela fizeram terminar. alguma vez uma trilha? já. Então, na trilha existem muitos testes. Às vezes existe uma planície, às vezes existe uma pedra, um barranco, que você tem que se agarrar, sabe? De alguma coisa para você continuar na trilha. Na vida espiritual é como uma trilha. Agora, muito diferente do que muitas pessoas pensam, que vai ser um caminho cheio de flores. Não, vai haver muitos espinhos. Então, porque esses espinhos são os que nos vão ensinar aonde pisar e aonde não pisar, o que fazer e o que não fazer. Através de quê? De um processo um pouco doloroso, mas que, em definitiva, te leva àquele estado onde você consiga viver como hay uma máxima que Shila Prabhupada fala num significado que diz os princípios reguladores da liberdade. Para ser livres, sem princípio, é loucura. E sem regulação, ainda mais. Né? Então, há um princípio, há uma regulação, e aí nós encontramos a liberdade. Que é aquela sensação de que estamos no caminho certo e estamos com as pessoas certas. O dever cumprido, O né? dever Essa cumprido, sensação de exatamente. tá tudo bem, né? Acho que todo mundo sente, né, essa sensação de dever cumprido, de realização. E quando é serviço devocional, isso vem com tanta cor, com tanto brilho, e aí você percebe assim, meu Deus, isso não é desse jeito. Assim. E quando vocês falam muito assim, né, que eu acredito que os testes, eles vêm muito para trazer isso, né, do princípio da equanimidade, Equanimidade. equanimidade. Então, assim, eu pelo menos percebo dessa forma. Eu sou dramática, eu sou catastrófica, eu sou ansiosa. Então, hoje eu tento, mesmo que seja difícil, trazer, centralizar, né? Trazer, né, o Krishna e lembrar, assim, vem muito essa palavra agora na minha cabeça, que é alguma coisa muito boa, que bom, né? É uma coisa que não é tão boa, mas que bom também, né? Isso eu sinto que que pelo menos para minha vivência atual vem muito forte. Eu não mais tentar deixar tudo no caos, né? Tudo de forma bem demoníaca, de forma bem é isso que tem vindo muito para mim, assim, sabe? De compreender, né? De entender que Deus é justo e misericordioso, né? Então, se ele estiver no centro, né? Então,
Adoro as risadinhas do mar. Hoje eu assisti numa aula de Maharaj Yamunacharya também, de Kadambi, e aí uma devota comentou o mundo atual, ele prega que você tem que se empoderar, né? Você tem o poder da sua mente, você tem o poder da sua decisão, você... E, na verdade, a gente tem que seguir o caminho oposto. Olha só, né? Porque é entregar tudo. Então, a gente tem esse poder, sim, mas o poder de se entregar a Deus. Que é só Ele que tem o controle disso, né? É muito incrível isso, porque às vezes você vai falar de Deus, o devoto comentou, fez esse comentário, né? Você vai falar de Deus para uma pessoa, a pessoa acha que sabe tudo de Deus, não segue nenhuma religião, mas ela tem todos os argumentos na cabeça dela. É como também o deixar de comer carne, né? Você fala isso para as pessoas, na Bíblia diz lá, não matarás, né? Entre os 10 mandamentos, só 10 mandamentos, poucos, né? Não matarás. Aí você cria especulações mentais para justificar que não, mas eu tenho que comer carne. Então não é mais não matarás, é não assassinarás. Não é que deveria estar na Bíblia? Mas não, na minha mente não, porque não é assim. Né? Ele está falando do ser humano, mas se fosse ser humano não seria não matarás. Então, assim, a gente está sempre, a mente está sempre criando argumentos, justificativa para os nossos sentidos, para a gente cumprir o que os nossos sentidos querem. E não consegue perceber que acima dos nossos sentidos existe Deus e a nossa inteligência. Né? Que isso é muito sério, né? Uma responsabilidade. E uma responsabilidade, inclusive, de pensar a respeito de Deus. Quem é você para saber quem é Deus? Né? Sendo que você não se relaciona com Ele. Né? Não sabe quem é Ele, não quer ouvir, porque você acha que dentro da tua cabeça já está com a imagem dele formada na tua cabeça, mas nem segue nada. Então, a mente é muito caprichosa, gente. A mente é muito perigosa, muito caprichosa mesmo. E é o nosso maior desafio, né? Porque é a forma com que a gente encara a vida, né? A forma com que a gente encara os problemas, as relações e tudo mais. Marilene está mais calada hoje. Hoje eu tô meio assim, a mente agitada. É normal, né? A gente a mente vai e volta. Mas o sadhana tem esse propósito de serenar a mente, dar um freio, entendeu? Não, agora eu vou oferecer, não, agora eu vou cantar japa, não, agora eu vou estudar. E todos os dias, porque o que a mente não tem é organização, é todo o contrário, é o oposto. Então, quando você estabelece uma regra para a mente, no início ela talvez não se sinta muito confortável, mas com o passar do tempo ela vai começar a experimentar e aí ela se torna uma amiga, diz assim, não, ei, está na hora de cantar Bhagavad Gita, não, está na hora de cantar japa, não, tem que acordar para ir fazer isto, aquilo, outro, porque é assim, você tem que ser, sabe, aquele responsável com Krishna, com a nossa vida espiritual. Exatamente isso. Mas é um desafio para quem está assim, entre só. Eu gostei muito quando você disse, fez aquele comentário que você saía, ia para o trabalho e olhava para o altar e dizia, até mais tarde. Sim. E depois de um tempo, você ia, o altar te acompanhava. Não queria deixar você sozinha. Eu salvei essa Porque parte, botei lá no... ele sabe o quanto para você aquilo é necessário, entendeu? Mas não se desanime. Krishna sempre manda um devoto, uma pessoa para lhe acompanhar, para dividir os problemas, as felicidades, as aventuras, sabe? Uma coisa que todos nós, seres humanos, precisamos. E Krishna sabe isso. Sabe?
É Krishna quem, na verdade, sabe o que a gente precisa, porque a gente especula as nossas Sim, às vezes. necessidades, né? A gente tem uma tendência imensa de especular as nossas próprias necessidades. A gente acha que precisa disso, daquilo outro, de TV, dos equipamentos mais modernos de cozinha, a gente acha que a gente precisa dessas coisas e quando a gente vai percebendo, assim, Prabhupada sempre dizia, vida simples, pensamento elevado, né? Quanto mais a gente simplifica a vida, quanto mais simplicidade a gente tem, mais a gente tem condições de se conectar a Deus, porque a gente se distrai menos, né? A gente se distrai muito com o mundo que é um mundo de ilusão, né? Porque ele é passageiro, ele é temporário, ele existe, ele é real, sim, mas ele é passageiro. Então, né, do que serve se não para evoluir, né? Só tem um caminho de evoluir. Perde muito tempo, né, com coisas inúteis. Coisas inúteis, literalmente. Né? A gente se envolve demais com coisas inúteis. Se envolve demais com o nosso próprio sofrimento. A gente se apega ao sofrimento. Né? Isso é um atraso. Identificação com o personagem, né? Que eles falam, né? É a identificação mesmo com o personagem. A gente se identifica muito mais com o personagem que a gente está vivendo do que com a nossa própria alma, né? Que é livre de tudo isso. Né? Entendendo os karmas e se livrando dos karmas, não se atrelando ainda mais a eles, né? Quando a gente fala do princípio da simplicidade, né? Eu gosto muito de dar 2 exemplos, assim. Eu trabalhei com moda, mas no caso da moda que, assim, a pessoa me contratava e aí eu ia ajudar no guarda-roupa dela, o que ela poderia aproveitar de acordo com a personalidade, tudo, não sei o quê. E eu gostava desse lado da moda porque ela era uma coisa sustentável. Tu trabalhava com aquilo que tu tinha, era para trabalhar com o básico, tudo. E muitas das vezes as pessoas se decepcionavam quando elas diziam, eu não vou ter que comprar nada. Às vezes era só um item. Então, assim, para ver como as pessoas, assim, é um serviço que era caro, que estava, né, ajudando, assim, tudo, nessa simplicidade, assim, tudo. Mas a pessoa sempre quer alguma coisa a mais, né? E com a nutrição é a mesma coisa. Eu sempre uso muito esse termo. O simples funciona, o básico alimenta, né? Então, às vezes, tu monta um cardápio e a pessoa diz assim, nossa, é isso, eu não vou ter que comprar, né, o produto tal. Então, eu perco o cliente por conta disso, assim. É incrível, assim. Mas quando a gente fala de Dharma, né, às vezes vem vindo assim, né? Tá, eu perco, mas assim, eu tô perdendo a minha essência, né? Eu tô me corrompendo. Não tô. Eu tô. Por mais que, às vezes, assim, eu falo que é uma coisa que eu ainda sofro quando alguém diz assim, tu deverias fazer isso. Só que se eu tivesse que fazer isso, eu tô indo contra o que eu acredito, assim. Então a gente vive nessa. Tem horas que quando tu vê, assim, tu tá quase cedendo, assim, mas tu não, eu acredito ainda nisso. Então seguir, assim. E eu gosto muito. Eu entendo muito que eu consigo me pautar nessa parte do meu Dharma. Quando eu fujo para outras questões assim da minha vida, eu penso muito nisso, assim, que eu gosto da simplicidade. Então, se eu gosto, eu tenho que buscar cada vez mais ela, né? E não acumular essas coisas assim. Então, até isso, assim, o estudo está trazendo uma maior clareza, assim, sabe? Da limpeza, assim, que precisa fazer, né? Para a gente continuar no propósito, assim, profissional também, assim. A Marilene não vai falar. Ela enrolou. Eu vou confessar porque que eu tô assim. É porque eu não cantei nenhuma volta ainda, sabe? Por isso a cara de tensão. Vai lá. E o Marra falou exatamente o Sada, né? O saque. Né? Eu falei, é eu a tô mente. toda atrasada. Gente, eu Leu meu vou pensamento. desligar aqui a gravação também, porque tá bem longa. Grato pela